Saudações a todos. Hoje queria falar um pouco acerca do sábado, uma vez que eu entendo que há muitos mal-entendidos em torno desse assunto. Há um grande grupo, não é, de pessoas que professam a religião cristã, mas que, entretanto, guardam o domingo, não é? Mas também há outros pequenos grupos, não é, que guardam o sábado, mas também no meio deste grupo existem alguns mal-entendidos que eu gostaria agora aqui de convidar a todos para analisarmos este assunto e vermos, não é, que conclusões é que podemos tirar com base naquilo que nós vamos falar, portanto, agora em torno deste assunto. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, que habita no alto dos céus. Muito obrigado pela sua infinita misericórdia. Queremos agora convidar o teu Santo Espírito para que possa nos acompanhar nesse estudo. São bênçãos que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, a palavra sábado, traduzida para o nosso idioma, a língua portuguesa, ela significa descanso ou repouso, não é? Nós podemos encontrar isso de forma bem explícita, bem clara, no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 1 a 3. Não. Aqui nós encontramos uma situação em que depois de Deus ter passado 6 dias a criar o mundo, não é? Ele descansa no sétimo dia, né? E vamos ler aqui o texto que nos mostra isso, que é Gênesis capítulo 2, versículo 1 até 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, nós podemos encontrar com muita facilidade aqui a ideia de associar o descanso ao dia do sábado, não é? Aqui o pensamento é que Deus, tendo criado o mundo e todas as coisas em 6 dias, portanto, no sétimo dia ele descansa. Mas Deus não descansa porque ele estivesse cansado. Não. Aqui o termo descanso não é no sentido, não é como nós entendemos, não é? Portanto, a gente fez alguma coisa, ficou cansado, agora precisa de descansar e vai descansar. Não. Não é desta maneira que devemos considerar o descanso de Deus. Aqui o descanso de Deus foi em virtude de a obra que ele tinha feito em 6 dias, ela estava perfeita. Portanto, ela não precisava de acréscimos, não precisava de arranjos, portanto, ela estava perfeita. E Deus, contemplando para aquela obra e vendo que já não havia nada que precisasse ser feito, então ele cessa de criar, ele para de criar, ele descansa de criar. E estabelece o sétimo dia. No sétimo dia ele estabelece este sábado, portanto, como sinal ou selo da sua obra que ele criara e fizer. Portanto, este sétimo dia, o sábado, além de ser descanso de Deus, também é selo de Deus, selo da obra que Deus criara. E como a obra de Deus foi criada pelo Evangelho, então o sábado é o selo do Evangelho. O sábado é o selo do Evangelho. Acho que não é difícil as pessoas perceberem aqui o conceito do selo, né? Nós vemos por aí muitas marcas, ou de automóveis, ou de qualquer coisa que tenha sido feita por alguém, e a pessoa se preocupa em colocar ali um selo, não é? Uma marca, para o identificar como autor, portanto, daquela marca. Nós podemos encontrar isso em várias situações. Então, essas pessoas que fazem isso imitaram aqui o exemplo de Deus, que na primeira semana da criação, portanto, depois dele ter criado o mundo em 6 dias, ele coloca ali o seu selo, não é? Como estando a identificar que, olha, o mundo pertence a ele. E a prova disso está aqui, o selo que eu coloco, que vai, portanto, comprovar que este mundo foi criado por mim e ele me pertence. Portanto, é este o conceito que nós temos do sábado como selo de Deus, não é? Como repouso de Deus. Portanto, isto foi aceito pelos primeiros homens depois do pecado, né? Adão e outros que seguiram, aceitaram isto. E foram guardando o sábado, mesmo depois da entrada do pecado. Mas, à medida que o tempo ia passando, e os homens iam perdendo o conhecimento de Deus,
Portanto, os homens foram se desviando daquilo que eram as instruções e os princípios, não é, de vida estabelecido por Deus, que chegou ao ponto até que o próprio sábado foi, portanto, pervertido. O conceito de sábado foi pervertido. Primeiro foram os próprios judeus que perverteram o conceito de sábado. Quando Jesus Cristo chega, não é, a primeira vinda, a sua primeira vinda, ele veio como o Senhor do sábado, aquele que instituiu o sábado na criação. Entretanto, quando chega, não é, encontra os judeus, havia ali uma situação em que os judeus, embora separassem o sétimo dia para serviços de adoração, mas eles já não tinham o espírito do sábado. Eles tinham perdido o espírito do sábado. E quando Jesus volta, chega, encontra os judeus, aliás, quando Jesus vem, encontra os judeus nessa situação, ao tentar restaurar a verdadeira natureza e caráter do sábado, então encontrou ali uma oposição dos judeus. Os judeus não aceitaram Cristo, não é? O rejeitaram, justamente porque ele não guardou o sábado para agradar aos judeus. Jesus Cristo veio ensinar, mostrar como é que se guarda o sábado de fato. Qual era o espírito do sábado? Todos os milagres que Jesus fazia no sábado, todas as boas obras que Jesus Cristo fazia no sábado, toda aquele socorrer as pessoas aflitas no dia do sábado, tudo isso Jesus Cristo fazia para se enquadrar na verdade que ele mesmo disse que vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Portanto, a atitude de Jesus de aliviar o sofrimento das pessoas no dia do sábado era justamente para cumprir com esta palavra. Indo a Cristo, nós encontramos este descanso que é o sábado, não é? O descanso, porque nós se formos a ver aqui uma questão de olhar para a linguagem gramatical que se usa aqui, nós podemos encontrar aqui as palavras quando Jesus diz que encontrarei descanso para as vossas almas em mim. Ao mesmo tempo, nós podemos comparar isto com aquele repouso do sábado do sétimo dia. Então, isto é comum, não é? Isto é comum. Então, quando Jesus Cristo faz esses milagres, alivia o sofrimento das pessoas no dia do sábado, ele estava a mostrar o verdadeiro caráter e o propósito do sábado. O sábado é um dia para aliviar o sofrimento das pessoas. O sábado é um dia deleitoso, um dia de celebração, para celebrarmos a criação, um dia de encontro com Deus, um dia em que nós podemos trazer à nossa memória o facto de que nós já existimos porque fomos criados por um Deus maravilhoso e amoroso, que ele usou o Evangelho eterno para nos trazer à existência. Portanto, o sábado é um dia muito especial, é um dia que serve para aliviar, não é? Dar descanso ao aflito, aliviar as aflições da alma dos seres humanos. Hoje as pessoas trabalham muito, as pessoas acordam muito cedo, estão em atividades laborais para ganhar a sua vida e até muito tarde, né? Então, como Deus já previa esta situação, logo a partida nos deu o sábado, não é? Para nos aliviar desta aflição, desta angústia, desta dor. E depois também é preciso acrescentar aqui outro aspecto, é que Satanás está a usar as suas instrumentalidades para fazer a vida cada vez mais difícil, não é? As pessoas hoje sofrem muito para ganhar muito pouco. Então, mas aí está o sábado, que é para nos aliviar, portanto, deste todo sofrimento. É triste dizer que as pessoas não compreendem essas coisas. As pessoas, portanto, foram enganadas, agora se guardam o domingo e há este problema das pessoas não compreenderem que o sábado tem, portanto, este lado de terapia, né? Esta graça de aliviar o sofrimento dos aflitos, daqueles que sofrem. E, portanto, eles guardam o domingo e não encontram descanso para as suas almas. Mas, portanto, Deus nos deu este sábado justamente para isto. Mas esse descanso no sábado não deve ser separado da própria pessoa de Jesus Cristo, não é? O sábado e Jesus Cristo é praticamente a mesma coisa. Cristo é o sábado é Cristo. Sempre que pronunciamos a palavra sábado, devemos nos lembrar de que estamos a dizer Cristo. E sempre que dissemos Cristo, devemos nos lembrar de que estamos a falar do sábado, porque essas duas coisas são inseparáveis. Quando Deus faz o mundo em 6 dias e abençoa e santifica o sábado, ele se coloca no próprio dia do sábado. Ele se coloca ali como, portanto, faz do sétimo dia
ser o que é por causa da sua própria presença. Sim, ele esteve também nos outros dias, mas o sétimo dia ele o destaca de forma especial. Por uma razão muito simples que podemos demonstrar aqui. É que todos os seus dias da criação, eles são apenas na Bíblia são apenas chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Não é? Ao passo que o sétimo dia, além de ser chamado de sétimo, também é chamado de sábado. Portanto, o sétimo dia é o único dos sete que, além de ser numerado pelo número 7, não é como os outros são numerados por cada número correspondente, o sétimo dia é numerado pelo número 7, mas também é dado o nome de sábado, que é diferente dos outros dias. Portanto, isso é mais uma prova de que no sétimo dia, Jesus se coloca no dia do sábado. E a guarda deste sétimo dia, como sábado do Senhor, vai ser perfeita e vai estar em harmonia com aquilo que Deus estabeleceu, se de fato nós encontramos Cristo no sábado. Não é? O sábado, guardar o sábado, portanto, num mundo em que se esqueceu de Deus por causa da apostasia, então a guarda do sábado vem justamente para nos conduzir a Cristo, para nos fazer conhecer a Cristo, para nos fazer encontrar Cristo, de modo a que possamos encontrar descanso para as nossas almas. Guardar o sábado, o dia apenas, mas sem Cristo, isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Os judeus caíram neste erro. Os judeus rejeitaram Cristo porque guardavam o sábado sem o Evangelho, um sábado ausente de Cristo, um sábado sem Cristo, um sábado da sua própria autoria e que eles mesmos é que o manuseavam. Por isso, quando Cristo chega e tenta ensinar a eles a verdadeira natureza e caráter do sábado, eles o rejeitaram e depois até chegaram ao crucificar. Portanto, hoje também volta-se a repetir a mesma coisa. Algumas denominações religiosas que congregam no sábado, elas estão a repetir o mesmo erro dos judeus. Elas vão às igrejas no sábado, elas congregam no sábado, mas entretanto eles não têm o Evangelho. Eles não têm, portanto, não encontram aquele descanso que Cristo colocou ali no sétimo dia, porque eles não têm Cristo. A congregação de um povo que guarda o sábado, de fato, no sétimo dia, deve ser consequência das suas vivências ao longo da semana. Portanto, durante a semana, o povo fiel de Deus vive na companhia de Cristo. Vive, portanto, a vida que Deus instrui a eles. E no sábado, eles se unem para celebrar. Não é? Agora, quando um povo, durante a semana, está nas suas atividades seculares, preocupados com acumular riquezas na terra, preocupados em viver apenas para este mundo, e depois chega no dia do sábado, não é? O sétimo dia, vão à igreja se reunir, essas pessoas não estão guardando o sábado. Não, eles apenas se reúnem no sétimo dia, mas eles não guardam o sábado. Guardam o sábado apenas aqueles que já nasceram de novo e toda hora das suas vidas, ao longo da semana, eles vivem o Evangelho. Eles vivem na atmosfera do céu. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E quando chega ao sétimo dia, eles se reúnem para celebrar. Portanto, esta é a verdadeira guarda do sábado, que deve ser, portanto, compreendida por todos e ser aceita. Mas isto só pode acontecer se de facto nós nascemos de novo, e este novo nascimento vai nos permitir conhecer a Deus. Reparem que no livro de Ezequiel, capítulo 20, vamos ver agora Ezequiel, capítulo 20, e vamos encontrar aqui uma base bíblica para aquilo que eu estou a tentar aqui trazer para os irmãos. Ezequiel, capítulo 20, nos diz claramente o seguinte. Vamos ver. Ezequiel, capítulo 20 e versículo 20. Né? Vamos encontrar aqui uma explicação daquilo que estamos a tentar aqui explicar em torno deste assunto do sábado. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, a ordem divina aqui é de santificar o sábado com um propósito. E qual é o propósito? Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, se nós santificarmos o sábado, de facto, então nós seremos levados ao conhecimento de Deus. Saber que o Senhor é nosso Deus. Deus, o Pai, só pode ser conhecido conforme Ele é revelado por Jesus Cristo. Então, para conhecer Deus, conforme diz o texto aqui, eles deu os meus sábados, para que saibais que eu sou o Senhor
vosso Deus, nós podemos colocar aqui, e vos dei Cristo, não é? E santificados no sábado, ou melhor, ou seja, eu vos dei o meu Filho Jesus Cristo. Sábado aqui substitui a palavra sábado por Jesus. E vos dei. E santificai a Jesus Cristo. E servirá de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Porque Cristo revela Deus o Pai. Nós não podemos conhecer Deus o Pai sem ser por Cristo. Não é? Cristo é quem revela o Pai. Aqui diz que o sábado nos faz conhecer o Pai. Então Cristo é o sábado e o sábado é Cristo. Não é? Portanto, há esta consideração que nós devemos levar em conta quando se trata, portanto, de santificar o sábado. Sempre são lições que nós tentamos trazer aqui para dar uma contribuição para análise, né? Há muitos elementos que podemos acrescentar aqui e nós também acreditamos que existem outras pessoas, não é, que podem acrescentar onde nós não conseguimos, que é para trazer este assunto, não é, para consideração, de tal maneira que possamos compreender estas verdades com a luz, com a intensidade de luz com que elas brilham, para que possamos ser beneficiados por essas coisas. Deus é bom, Ele ama todos, Ele está de braços abertos para nos receber. Tudo o que Ele faz agora é esperar que cada um de nós, não é, desperte a sua consciência através da própria palavra de Deus e faça como aquele filho pródigo, não é, que depois de ter abandonado a casa do seu pai, pediu a sua parte da fortuna, foi, gastou tudo, mas depois chegou um tempo que ele, quando passou dificuldades, ele lembrou de que estava lá o seu pai, a sua casa tinha todas aquelas mordomias, aquela boa vida. Ele se arrependeu e voltou ao pai. E o pai, de braços abertos, recebeu, lhe deu todas as honras de filho, ainda que o filho achasse que não, já não merecia ser tratado como filho, mas só devia ser tratado como empregado. O pai disse que não, você é filho. Tratou ele, tanto como filho, o recebeu e deu-lhe todas as honras do filho. Assim também Deus está à nossa espera de braços abertos. Não importa onde nós possamos ter ido, não importa até onde nós estejamos perdidos. Deus está à nossa espera de braços abertos para nos receber e nos tratar como filhos. Amém.